Olá pessoal, nessa aula nós vamos dimensionar uma rede coletora de esgoto. Nesse exercício, nós temos aqui uma rede bastante simples, não é? Onde foram fornecidos alguns parâmetros de projeto. K1, coeficiente do dia de maior consumo de água, igual a 1,25. K2, o coeficiente da hora de maior consumo, como 1,50. C é o coeficiente de retorno, né, igual a 0,8, ou seja, 80% da água consumida irá ser convertida em esgoto. O consumo médio per capita é de 200 litros por habitante dia. População de final de plano igual a 1.200 habitantes. População de início de plano 240 habitantes. Taxa de infiltração adotada aqui de 0,15 litros por segundo por quilômetro e coeficiente de rugosidade de Manning igual a 0,013. Bom, nós temos a nossa rede, não é? Podemos ver aqui, temos o primeiro trecho com 80 metros, o segundo trecho com 100 metros, um terceiro trecho com 100 metros e um quarto trecho também com 100 metros. Então a nossa rede tem um comprimento total, estou chamando de L, de 380 metros. Bom, inicialmente no nosso exercício vamos numerar esses trechos ou dar os nomes aos trechos, né? Esse primeiro trecho eu vou chamar como T1, esse trecho como T2, T3 e este último como sendo o nosso trecho T4. Bom, é possível a gente avaliar, analisar aqui, que nós temos aqui são as curvas de nível do terreno. Então nós vamos começar marcando as cotas do terreno, do coletor, né, as cotas do terreno, as cotas do coletor e a profundidade dessas singularidades. Então nesse primeiro trecho nós temos a cota do terreno como sendo 800 metros. Em todos os casos aqui vamos adotar uma profundidade de 1 metro, 1,5 m, né? O que resultaria aqui numa cota da geratriz inferior da tubulação ou a cota do fundo do nosso terminal de limpeza de 798,50 neste trecho. Cota do terreno 795, uma profundidade de 1,5 m também, profundidade do cota do fundo do poço 793,50. Este poço de visita está a cota do terreno, não é? Da 790, adotando também uma profundidade de 1,5 m. A cota do fundo desse poço de visita estaria na 788,50. A do PV2, cota do terreno 785, adotando também uma profundidade de 1,50. A cota do fundo do PV2 estaria na 783,50. E nosso último PV tem a cota do terreno na 780. Também estamos adotando aqui uma profundidade de 1,5 m. E a cota do fundo do PV3 estaria na 790.
278,50. Bem, definido as cotas de fundo dos nossos terminais de limpeza ou postos de visita, não é? Nós já temos como identificar o sentido, não é, do escoamento, que nesse caso seguiu a própria declividade, né, do terreno. Então nós temos nesse primeiro trecho, né, esse sentido de escoamento, no trecho T2, no trecho T3, né, observando, estaria indo da cota 788,50 para a cota 783, portanto recebe esse sentido. E nosso último trecho na T4, não é? Muito bem. Nosso próximo passo vai ser então calcular quais são as vazões tanto para início quanto para final de plano. Pois bem, iniciamos nosso cálculo, né? Lembrando que a nossa rede tem um comprimento de 380 metros. Não é? A nossa vazão inicial ela é representada, não é, pelos coeficientes K1, que multiplica o K2, vezes o coeficiente de retorno, vezes a população de início de plano, o consumo médio per capita de água, lembrando que tudo isso, né, dividido por 86.400, e lembrando, né, que na rede coletora de esgoto nós temos também a contribuição referente à infiltração. Tá? Pois bem, então no nosso caso nós teríamos que a vazão inicial seria 1,25 vezes 1,50, que é o coeficiente da hora de maior consumo, coeficiente de retorno 0,8. A população de início de plano prevista é de 240 habitantes e o consumo médio per capita é de 200 litros por habitante dia, não é? Daí a gente divide por 86.400 segundos, não é? Número de segundos que tem um dia, mais a taxa de infiltração, nós estamos considerando 0,15, lembrando, né, litros por segundo por quilômetro, vezes o comprimento da rede L, aqui tem 380, nós estamos escrevendo aqui em quilômetros, né, 380 quilômetros. Muito bem, esta vazão inicial resultaria então dessas duas parcelas, né? A primeira referente à água que foi consumida e gerada como esgoto, né? 0,833 mais a parcela devido à infiltração 0,0570 litros por segundo, o que daria uma vazão de início de plano como sendo 0,93 litros por segundo. No nosso dimensionamento, é comum a gente calcular a taxa de contribuição linear, né, para início de plano. E essa taxa pode ser expressa em litros por segundo por quilômetro ou litros por segundo por metro. Nesse caso, como a rede é relativamente pequena, nós vamos calcular como sendo litros por segundo por metro. Então, dividimos a nossa vazão inicial, né, pelo comprimento da rede, que resultaria, a gente teria, portanto, aqui, litros por segundo, comprimento da rede, 380 metros,
resultando numa taxa de contribuição linear de esgoto, né, de 0,00234 litros por segundo por metro. Tá? E essa é a primeira taxa que a gente precisa ter. Né? Vamos calcular agora a vazão para final de plano. Né? Ela é semelhante a essa primeira, com exceção aqui da população, né? Que nós vamos trabalhar com a população de final de plano. Então nós temos K1, K2, coeficiente de retorno C, a população, aí sim, de final de plano, consumo médio per capita, que nesse caso também se manteve constante, né? Dividido por 86.400, mais a parcela de infiltração. Né? Note também que na nossa rede, né, não houve nenhum acréscimo do comprimento, né? Portanto, o comprimento manteve-se ainda em 380. A nossa vazão final, portanto, ficaria 1,25 vezes 1,50 vezes o coeficiente de retorno 0,8. A população de final de plano, que foi estimada em 1.200 habitantes, vezes 200 litros por habitante dia. Tudo isso dividido por 86.400, mais a parcela de contribuição, né, de infiltração, litros por segundo por quilômetro, vezes o comprimento, 380 quilômetros. A nossa vazão de final de plano resultaria a parte relativa, né, que foi a partir do consumo de água que foi convertido em esgoto, né, 4,1667 litros por segundo, mais a parcela de infiltração, 0,0570 litros por segundo, o que resulta numa vazão de final de plano de 4,2237 litros por segundo. Da mesma maneira, vamos calcular a taxa de contribuição linear de final de plano, tá? Que é a nossa vazão final dividida pelo comprimento da rede. Então nós temos 4,2237 litros por segundo dividido por 380 metros, o que resulta para a gente numa taxa de contribuição linear de final de plano de 0,0111 litros por segundo por metro. Bom, pessoal, para facilitar os nossos cálculos, né, eu montei uma tabela, como essa que vocês podem ver, né, indicando aqui o coeficiente de Manning, 0,013, a taxa inicial e final de contribuição linear, né, em litros por segundo por metro, né, e passei aqui as características físicas, né, do nosso projeto, dos coletores. Então a gente tem a numeração dos trechos, os comprimentos de cada um desses trechos e as cotas de terreno do coletor,
e a profundidade. Precisamos agora calcular a declividade de cada um desses trechos. Como que a gente faz, não é? A gente avalia qual a diferença, qual o desnível que tem de montante a jusante de cada coletor e dividimos pelo seu comprimento. Então, nesse caso, nós temos 798 menos 798,50, não é? Menos 788,50. Nós temos 10 metros de desnível dividido por 80 metros de comprimento. Esse primeiro trecho, a gente tem uma declividade como sendo 0,125 metros por metro. Tá? Pois bem, analisando os demais trechos, tá? Notem que nós temos 5 metros de desnível no trecho T2 entre montante e jusante. A mesma coisa se repete, né, no trecho T3, 5 metros de desnível também. E a mesma coisa no T4. Né? Como todos esses trechos têm o mesmo comprimento, a declividade vai ser a mesma para todos. Né? Então a gente tem 5 metros dividido por comprimento de 100, teria uma declividade de 0,050, 0,050 e 0,050. Né? Nós vamos ver que essa declividade começamos, né, por aqui no nosso cálculo, porque a partir da declividade nós vamos estimar os diâmetros mínimos necessários, né, bem como outros parâmetros que nós vamos ver na sequência. Bem, definido então a declividade do trecho, né, vamos começar a calcular a vazão referente a cada um dos trechos estudados. No nosso caso, o nosso trecho T1, né, este aqui, vamos calcular a vazão. Então, começamos, né, com a vazão de montante. Tá? Vazão de montante. Em qualquer um dos casos, tanto para início quanto final de plano, a vazão de montante é essa que estaria, né? Nós não temos aqui, junto no nosso terminal de limpeza, tanto para início de plano quanto para final de plano, é de 0 litros por segundo. Né? Não temos. Passamos então a calcular a vazão no trecho. Né? Vamos calcular a vazão no trecho. E aí, tanto para início de plano, quanto para o final de plano. Tá? Então, aqui a vazão é a que vai contribuir, né? Aqui as residências, né? As edificações que estão na quadra estariam contribuindo para esse trecho aqui. Então nós trabalhamos como? No início de plano, a gente vai trabalhar com a taxa de início, né? Ou seja, 0,00234 litros por segundo por metro. Nós vamos multiplicar pelo comprimento da rede, né? No nosso caso, 80 metros. O que resultaria numa vazão no trecho de 0,187 aproximadamente, né, litros por segundo. A vazão do trecho para final de plano segue o mesmo raciocínio, só que a gente trabalha com a contribuição linear para final de plano, né, que é de 0,01111 litros por segundo por metro, vezes o comprimento da rede, que resultaria para a gente numa vazão no trecho de final de plano, né, 0,889 litros por segundo.
Pois bem, precisamos agora calcular qual é a vazão de jusante, ou seja, essa vazão que está saindo, né, do trecho 1 e chegando aqui no nosso PV1. Né? A nossa vazão de jusante, tanto para início de plano quanto para final de plano, a gente pode calcular como sendo a vazão de montante mais a vazão no trecho. Tá? Então, nesse primeiro caso, nós temos 0 vazão de montante para os dois casos, tá? Mais a vazão no trecho para início de plano, 0,187 litros por segundo, que resultaria em 0,187 litros por segundo, não é? Mais a vazão do trecho, né, para final de plano, 0,889 litros por segundo. Pois bem, notem que a NBR 9649 de 86, ela determina que a vazão mínima para projeto, a vazão mínima que cada trecho pode assumir no projeto, é de 1,5 litro por segundo. Então, nesse caso, como nós temos aqui, em ambos os casos, né, tanto para início quanto para final de plano, no trecho T1, nós obtivemos uma vazão inferior a 1,5 litro por segundo, nós vamos adotar como que de projeto, né, tanto para final de plano quanto para início de plano, como sendo 1,5 litros por segundo. Tá? Isso porque a norma 9649 de 86 recomenda. Pois bem, nós temos então, calculamos então a vazão de projeto desse primeiro trecho, trecho T1. Precisamos estimar qual precisamos estimar o diâmetro, né, necessário para esse trecho. Né? Então nós já vimos em aula anterior que esse diâmetro mínimo teórico, né, ele pode ser estimado como sendo 0,0463 vezes a vazão de projeto, né, de final de plano, dividido pela raiz da declividade, né, tudo isso elevado a 0,375. Lembrando que esse diâmetro teórico, essa formulação, ela leva em consideração uma relação máxima da altura da lâmina líquida pelo diâmetro de 0,75. Né? Então, no nosso caso, nós vamos trabalhar com 0,0463, a vazão de projeto de final de plano, né? Nesse caso aqui é de 1,5, lembrando que essa vazão entra nesta equação como sendo metros cúbicos por segundo, portanto 0,015, raiz da declividade. A nossa declividade nesse trecho é de 0,125 metros por metro. Né? Isso elevado a 0,375. Pois bem, essa equação fornece para a gente um diâmetro teórico, né, de 0,041 metros, né, ou 41 milímetros. Eu disse teórico porque nós não temos essa tubulação. E a norma também recomenda como diâmetro mínimo, né, a ser utilizado é o de 150. Portanto, no trecho T1, nós temos
nós vamos adotar um diâmetro, né, uma tubulação com diâmetro nominal de 150 milímetros. Tá? Portanto, se essa equação foi desenvolvida de maneira a resultar num y sobre d de 0,75, né, é óbvio, né, a gente imaginar que a lâmina d'água para um diâmetro de 150 vai ser menor que o 0,75. Da mesma maneira que nós calculamos para o trecho 1, nós vamos calcular a vazão para o trecho 2. Tá? Então nós temos a vazão de montante, tá? tanto para início de plano quanto para final de plano, né? A vazão de montante no trecho 2 é de 0 litros por segundo. Tá? A vazão no trecho 2, né? Aqui nós temos, no caso, para início de plano, né? Trabalhando então com a taxa de início de plano 0,00234 litros por segundo por metro, vezes 100 metros, resultaria numa vazão de início de plano, né, uma vazão do trecho do início de plano, 234 litros por segundo. Para final de plano, nós trabalhamos com a taxa de final de plano, né, 0,01111 litros por segundo por metro, vezes o comprimento da rede de 100 metros, que daria para a gente uma vazão de 1,111 litros por segundo. Assim, a vazão de jusante no trecho T2, tanto para início quanto para final de plano, a gente poderia calcular, tá, como vazão de montante para início de plano, né? Como nesse caso aqui a vazão de montante é 0, então é 0 e 0. Para início de plano, mais 2, 3, 4. Então, para início de plano, a gente teria uma vazão de 0,234 litros por segundo. E para final de plano, nós teríamos uma vazão de jusante de 1,111 litros por segundo. Né? Como as vazões de jusante também deste trecho T2 são menores que 1,5 litros por segundo, né, nós vamos adotar por norma, né, a vazão de projeto, como para ambos os casos, né, como sendo 1,5 litros por segundo. Pois bem, tendo então a vazão de projeto, né, de final de plano, nós podemos estimar qual seria o diâmetro necessário, né, para calcular, para a gente ter nesse trecho. Então a gente teria 0,0463, que é o parâmetro da equação, né, vezes a vazão de projeto de fim de plano em metros cúbicos por segundo, né, 15 dividido pela declividade do trecho, né? Nesse caso para o trecho 2 é de 0,050 elevado a 375, o que resultaria para a gente um diâmetro mínimo, né? Se fosse para trabalhar a 75%, ter uma altura da lâmina igual a 75% do diâmetro, precisaríamos de uma tubulação com diâmetro de
48 milímetros, né? Nós não temos isso, e a norma também pede que o diâmetro mínimo da rede seja de 150. Então também para o trecho 2 nós vamos utilizar um diâmetro nominal de 150 milímetros. Vamos calcular agora as vazões do trecho T3, né, desse trecho aqui. Lembrando que ela tem como vazões de montante, né, a vazão que vem do trecho T1, né, mais a vazão aqui de jusante que está vindo do trecho T2. Né. Então nós temos aqui a vazão de montante, tá? Tanto para início quanto para final de plano, como sendo vazão de montante do trecho T3 é a vazão de jusante, né, mais do trecho T1 mais a vazão de jusante do trecho T2. Então, para início de plano, nós teríamos 0,187 litros por segundo, que é a vazão de jusante do trecho 1, mais a vazão de jusante do trecho 2, 0,234 litros por segundo, o que resultaria em 0,421 litros por segundo. Para final de plano, nós teríamos a vazão de jusante do trecho 1 como sendo 0,889 litros por segundo, mais 1,111 litros por segundo, que resultaria para a gente em 2 litros por segundo. São as vazões de montante do trecho 3. Agora a vazão que o próprio trecho, né, recebe, tanto para início de plano quanto para final, nós podemos calcular da maneira semelhante como vimos anteriormente, né? Então, para início de plano, nós temos a taxa de contribuição linear, litros por segundo por metro, vezes o comprimento do trecho, que é de 100 metros, que resultaria numa vazão do trecho aqui, para início de plano, de 0,234 litros por segundo. E para final de plano, litros por segundo por metro, vezes 100 metros, em 1,111 litros por segundo. Daí, a vazão de jusante do trecho 3 para início e final de plano pode ser calculadas somando as vazões de montante mais a vazão do trecho, né? Então, para início de plano, nós teríamos 0,421 litros por segundo, mais a vazão de início de plano, referente à vazão do trecho, né? 0,234 litros por segundo, o que resultaria para a gente uma vazão de 0,655 litros por segundo. Já para final de plano, nós teríamos vazão de montante 2 litros por segundo, mais a vazão de final de plano referente ao trecho, ou seja, de 1,111 litros por segundo, o que resultaria para a gente em 3,111 litros por segundo. Tá? Notem aqui que o trecho T3, para início de plano, ele tem uma vazão menor que 1,5 litro. Então, a vazão de projeto que a gente vai usar para início de plano
seria também de 1,5 litros por segundo. Já para final de plano, o trecho T3 tem uma vazão de 3,111 litros por segundo, portanto maior que 1,5, e daí a gente usa como vazão de projeto a vazão de 311 litros por segundo. Bom, para a gente estimar qual é o diâmetro mínimo necessário, né, diâmetro teórico mínimo necessário para esse trecho, né, usamos a formulinha já conhecida, 0,0463 vezes a vazão de final de plano, a vazão de projeto de final de plano, em metros cúbicos por segundo, né? 3,111 dividido pela raiz da declividade. A declividade do trecho T3 também é 0,05 metro por metro. Tudo isso elevado a 0,375. Resultaria um diâmetro mínimo necessário como sendo 0,064 metros ou 64 milímetros. Da mesma maneira que nós vimos anteriormente, né, a norma pede que nós utilizemos um diâmetro de pelo menos 150 milímetros, né, e o diâmetro comercial, portanto, mais próximo a esse que nós obtivemos também é o diâmetro de 150 milímetros, que vamos utilizar então no trecho T3. Por fim, vamos calcular as vazões do trecho T4. Né? Nós temos então aqui a taxa de início como sendo 0,00234, a taxa de contribuição linear para final de plano como sendo 0,01111, a declividade do trecho também de 0,050 metros por metro, e o comprimento, né, do nosso trecho T4, né, é de 100 metros. Portanto, nós temos como vazão de montante para início de plano e para final de plano, né, a contribuição do trecho T3. Né, as vazões de jusante do trecho T3 serão as vazões de montante do trecho T4. Então, nesse caso, para início de plano, a vazão de montante do trecho T4 seria 655 litros por segundo, e a vazão de montante do trecho T4 para final de plano seria de 3,111 litros por segundo. A vazão do trecho T4, tanto para início quanto para final de plano, né, nós teríamos a taxa de início de plano 0,00234 vezes, aqui, né, lembrando, é litros por segundo por metro, vezes o comprimento, que é 100 metros, que daria para a gente aqui uma contribuição no trecho de 234 litros por segundo. Enquanto que para final de plano, a taxa de contribuição linear para final de plano, né, vezes o comprimento, resultaria para a gente em 1,111 litros por segundo. Daí a vazão de jusante do trecho T4 para início e para final de plano, a gente calcula como sendo a soma da vazão de montante mais a vazão do trecho. Então, para início de plano, 0,655 litros por segundo mais 0,234 litros por segundo, o que resultaria para a gente numa vazão de 0,111
889 litros por segundo. Para final de plano, nós teríamos 3.111 litros por segundo, mais a vazão do trecho de 1,11 litros por segundo, resultando em 4,222 litros por segundo, né? Notem que aqui, para início de plano, né, a vazão ficou abaixo de 1,5 litro por segundo, portanto a vazão de projeto para início de plano é de 1,5 litros por segundo, e neste caso, na vazão de jusante para final de plano, né, como ficou acima de 1,5 litro por segundo, nós vamos utilizar essa mesma vazão, né, 4,222 litros por segundo. Gostaria aqui só de chamar a atenção que este valor ele não ficou idêntico ao que a gente calculou lá no início, né, que era uma vazão de 4,2237. Essa pequena diferença foi resultado, né, das aproximações que foram feitas, né, principalmente aqui no arredondamento das taxas de contribuição linear, mas é um valor bastante pequeno e insignificante essa diferença. Portanto, vamos calcular agora o diâmetro mínimo necessário, né, pela formulinha já conhecida de vocês. A vazão de projeto para final de plano, né, em metros cúbicos por segundo, dividido pela raiz quadrada da declividade. Isso daqui elevado a 0,375, que resultaria num diâmetro de 0,071 metros ou 71 milímetros. Da mesma maneira, a norma recomenda que a gente use um diâmetro de pelo menos 150 milímetros. Bem, voltando a usar a nossa tabela, né, eu acabei completando com os valores, né, das vazões que nós acabamos de calcular, assim como os diâmetros que nós pré-dimensionamos. Tá? Pois bem, precisamos calcular agora a declividade mínima de cada um desses trechos. Né? E a declividade mínima, quando a gente considera um coeficiente de Manning de 0,013, a norma recomenda para a gente, né, a seguinte equação da declividade mínima, como sendo 0,0055. Aí a vazão mínima de projeto de cada trecho, né, elevado a menos 0,47. Lembrando que essa vazão é expressa em unidades de litro por segundo. Né? Como todas as vazões mínimas, né, ou para início de plano no projeto, né, todas foram de 1,5 litros por segundo, é de se esperar que essa declividade mínima seja a mesma para todas. Né? Então aqui nós teríamos 0,0055, né, vezes a vazão de 1,5 litro por segundo elevado a menos 0,47, resultaria numa declividade mínima de 0,0045 metros por metro. Né? Então essa declividade mínima ela garante para a gente que a tensão trativa em cada trecho seja maior ou igual, né, a 1 pascal. Então, nesse caso, a declividade mínima de todos os trechos, né, foi de 0,045. Nós podemos já preencher aqui. E lembrando também, assim, embora a gente tenha
essa declividade baixa, precisamos sempre estar atentos, né, à execução, né? Tentar executar um trecho com essa declividade bastante baixa é um pouco difícil, né? Agora vamos comparar. As declividades do trecho têm que ser maiores ou iguais a essa declividade mínima. E em todos os casos, esse parâmetro foi atendido. Resta-nos agora calcular os demais parâmetros, né, como velocidade crítica, tensão tratativa e a relação da altura da lâmina líquida em relação ao diâmetro da tubulação, né, o Y sobre D, de cada um desses trechos, tanto para início de plano quanto para final de plano.